Bendito Deus, Pai Santo e querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença. Nós te louvamos, meu Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, suplicamos pela Tua igreja, pedimos, meu Senhor, pelos que estão conosco, abençoa, guarda e ajuda os nossos irmãos que estão sempre conosco, orando por nós, nos ajudando financeiramente no compromisso com as emissoras, nos dando, Senhor, também o suporte da oração. Querido Pai, abençoa e guarda os meus irmãos, crianças, jovens e adultos. Abençoa os teus ministros, abençoa, meu Senhor, membros e congregados na tua igreja, os anciãos na tua igreja, toma em tuas santas mãos. Guarda, Pai, cada um, órfãos, viúvas, viúvos, toma em tuas santas mãos, meu Senhor, as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, edição 1095, ano 22. O tema de hoje, meus amados irmãos, Deus nos guia sempre. Deus é o nosso guia, Ele nos guia e deve nos guiar sempre. Este é o nosso tema. O texto bíblico, Salmo 48, versículos 1, 8 a 14. Nós temos o privilégio de acreditar na Bíblia Sagrada, nós temos a necessidade de aprender, nós temos o desejo de contribuir, e isto é maravilhoso. Não temos ilusões. O mundo jaz em trevas e as pessoas estão procurando guias. Pessoas se deslocam de um continente a outro para consultar um guia espiritual. Pessoas de filosofias orientais, pessoas mestres de várias religiões e seitas, são consultados e são remunerados para orientar pessoas. Mostra que o mundo está sem direção, que as pessoas estão, muitas vezes, sem condição de se conduzir. E, por esta razão, eles investem mesmo com risco de serem iludidos, enganados, perturbados e até destruídos. Mas fazer o quê? É a realidade da sociedade ímpia, uma sociedade sem Deus, uma sociedade que busca seus próprios interesses, uma sociedade ateísta, materialista e egoísta. Mas o senhor está mal com o mundo, com a sociedade? Não, não estou mal com o mundo, não estou mal com a sociedade, não tenho problemas com ninguém praticamente, mas é porque esta é a dura realidade. Quem tem a felicidade de crer na Bíblia Sagrada, quem tem a felicidade de crer no Senhor Jesus, quem tem a felicidade de conhecer, então não faz isto porque tem um guia permanente. Vamos à leitura da Palavra Santa e vamos orar novamente, vamos aprender juntos, porque é conveniente a mim e a você. Salmo 48, versículo 1 diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Versículo 8. Como ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus,
assim é o teu louvor. Até aos confins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres, marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que conteis a geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus, para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela direção. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra, pela promessa santa de que nos guiará até a morte. Senhor, guia-nos na nossa vida cotidiana. Guia-nos, ó Deus, nos nossos trabalhos na tua igreja. Guia-nos, ó Deus, nas nossas atividades em família. Guia-nos, guia, Senhor, a tua igreja com a tua mão santa, com a tua voz santa e poderosa. Guia, Senhor, o teu povo no caminho da paz. Senhor da glória, abençoa os nossos irmãos, os nossos ajudadores, os nossos ouvintes. Abençoa, Pai, cada um. Tenha compaixão da tua igreja e guarda-nos, ó Pai, nesses dias difíceis. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, não tem nada mais seguro e mais importante na vida do que ser bem orientado, ser bem conduzido. Diga-se de passagem que os homens que têm a finalidade, que têm a profissão, que são especializados em orientar empresários, educadores, políticos, gestores nas suas muitas áreas, estes homens vivem muito bem financeiramente. Eles são requisitados, eles são contratados, eles são reconhecidos pela importância que há no seu trabalho, pela importância que tem, pelo peso que tem suas informações no tocante a finanças, investimentos, desenvolvimentos, lançamentos de produtos, expansão de empresas de várias naturezas. E estes homens e mulheres, que tem muitas mulheres executivas hoje, estes profissionais, homens ou mulheres, são profissionais muito bem remunerados, porque é muito importante ter boa orientação. Homens bem orientados nos seus feitos, nos seus empreendimentos, no que eles fazem. Homens bem orientados para mudar de atividade, mudança de, como usa-se a linguagem antiga, mudança de ramo. O sujeito vai mudar de atividade. Atividades que vão ficando para trás, vão ficando obsoletas. Existem algumas atividades que não são mais tão rentáveis. Agora, os homens que dão esta orientação, essa consultoria, eles são muito bem remunerados. Por quê? Porque tem um resultado, traz um resultado. Eles estudam, se preparam, analisam, pesquisam, conhecem e dão orientações nos muitos fatores da sociedade, e isto lhes rende
muito dinheiro. Mas os próprios orientadores que orientam empresas, eles não são orientados espiritualmente. Tem deles que são supersticiosos, tem deles que são muito assustados, tem deles que são cheios de manias, tem deles que são muito inseguros, tem deles que tomam remédios para desopilar, remédios às vezes até controlados. Existem pessoas que têm segredos, e o segredo é tomar um remédio controlado, um remédio para manter aquele padrão de ansiedade no nível. São homens do mais alto nível, mas não são guiados por Deus. São homens do mais alto padrão cultural, intelectual, empresarial, mas não são guiados por Deus. Nós temos a felicidade de sermos guiados pelo Senhor, de conhecer o Senhor, de adorar o Senhor, de servir ao Senhor, e como resultado, nós somos bem conduzidos, bem orientados. O salmista começa engrandecendo a Deus, enaltecendo a Deus. Salmo 48, versículo 1, tem uma doxologia. Começa com uma doxologia, é uma forma de louvor. Grande ou engrandecido ou poderoso, grande é o Senhor e muito digno, ou mais digno, profundamente digno, merecedor de louvor, de exaltação. Na cidade, na sua cidade, no seu lugar, naquele lugar onde o seu culto é regulado, é regular, é honrado. Na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. A linguagem é toda espiritual, e aqui começa a rejeição dos homens importantes. Os homens importantes não admitem que o Monte Sião, que Jerusalém, que uma cidade pequena, que um país pequeno no meio do Oriente Médio seja esta terra importante para Deus. Então, eles veem como sendo uma questão só religiosa. Foram judeus que fizeram isso, que disseram isso, que exaltaram isso. Eles não veem como sendo algo muito mais profundo. E isso é tão profundo que antes que existisse judeu no mundo, já existia aquele monte importante. Quando Deus chamou Abraão na Caldeia, conhecido ainda como Abrão, e ele saiu em obediência ao Senhor, e ele chegou no Oriente Médio. O lugar que hoje é Jerusalém era uma pequena, uma minúscula cidade, uma fortaleza chamada Salém. Era uma fortaleza no meio do nada, chamada Salém. E já era importante. Ali o Abrão conheceu o Melquisedeque, ali o Abrão dizimou, reconhecendo a autoridade daquele sacerdote, e aquele sacerdote exaltou Deus, Criador dos céus e da terra, e abençoou Abraão no nome do Senhor. Então, esta cidade tinha importância antes que houvesse judeu na terra. No versículo 8, meus amados irmãos, claro que vai referir-se ainda a esta cidade. Como ouvimos, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, ou seja, do jeito que nos passaram, da forma que chegou para nós, esta tradição, nós conferimos na cidade do Senhor.
na cidade do nosso Deus. E a última sentença do versículo 8 é: Deus a confirmará para sempre. Isto é profecia, era o espírito profético falando na boca do salmista. E não é que aconteceu? Aquela cidade antiga chamada Salém passa a ser chamada de Jerusalém, se torna importante por causa da aliança do Senhor com Davi e entra na história sagrada, incluindo o Novo Testamento e na escatologia, como um modelo, como um símbolo do céu, a pátria celeste, a Jerusalém celestial. Então Deus a confirmará para sempre, dizia o salmista. No versículo 9, aí ele, claro, como adorador, ele diz: lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no teu templo. Não tem como esquecer, meus amados irmãos, quando a nossa alma é cheia de graça, cheia de gratidão, quando nós estamos cheios do amor do Senhor, não tem como esquecer. E o salmista diz: lembramo-nos. Eu me lembro disto, lembramo-nos da tua benignidade no teu templo, no meio do teu templo. O templo era o centro das atividades, das atrações, do culto, da justiça, inclusive. No versículo 10, aí ele relaciona: segundo o teu nome, ou seja, conforme o teu nome é grande, ó Deus, assim é o teu louvor. Da forma que nós entendemos que tu é grande, grandioso, engrandecido, o teu louvor também é assim, grandioso, engrandecido, fora do comum. O teu louvor deve ser um louvor altissonante, fora do comum. E até os confins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça. Ou seja, daquela pequena cidade, daquele monte, daquele lugar aparentemente sem importância, dali seria irradiado o nome do Senhor, o poder do Senhor, a glória do Senhor, a justiça do Senhor, a salvação do Senhor, tudo a partir dali. Aqui no versículo 11, meus amados, aí, claro, é uma doxologia, é uma glória, é algo que relaciona Deus, a terra e o judeu, como o povo da revelação. Alegre-se o monte de Sião, o monte de Sião. Alegre-se o monte de Sião. Sabe por quê? Que todo o sistema que envolve os judeus é chamado de sionismo? Por causa do monte Sião. Sionismo, sionista, de Sião, Sião. Alegre-se as filhas de Judá. As filhas de Judá não são mulheres. As filhas de Judá é uma referência às cidades. Era assim que acontecia no passado. As filhas são cidades pequenas que têm uma capital, que têm uma cabeça, que são federadas, têm um poder central. Então, alegre-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. A coisa mais importante, meus amados irmãos, para os adoradores de Deus, era saber que existia justiça, que existia realidade, que existia, na verdade, justiça social e justiça espiritual, justiça em todos os aspectos. Cidades com boa administração, com boa orientação, com autoridades, com anciãos, com juízes, homens que podiam orientar as pessoas da melhor forma possível, por terem boa formação no que diz respeito à palavra de Deus.
o versículo 12, os versículos 12, 13 e 14, meus amados irmãos, principalmente 12 e 13, são escatológicos e proféticos. O salmista estava numa cidade próspera, numa cidade em franco desenvolvimento, numa cidade segura. Mas ele era profeta e ele usa, ou é usado por Deus, ele usa a linguagem profética para falar do futuro, e ele diz no versículo 12: rodeai Sião. Quando você rodeia uma cidade, uma área, é fazendo reconhecimento. E ele diz: rodeai Sião, cercai-a, rodeai-a, cercai-a, e observai, contai as suas torres. Cidades muradas, ou cidades com muralhas, elas tinham guaritas, torres de segurança, torres de vigilância, torre de vigília. Torre de vigia, onde estavam ali os homens observando para manter esta cidade segura. E neste versículo 12 ele diz: rodeai a cidade, contai as torres, contai, observai esta cidade, faça uma planta dela. Faça uma planta baixa, faça uma planta com relevo. Rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres. No versículo 13, que é escatológico também, falando de futuro, Deus estava usando um profeta que não conhecia o futuro. Mas o Deus eterno conhece tudo. Diz: marcai bem os seus antemuros. As cidades antigas, as fortalezas, elas tinham dois tipos de muralha. Tinha uma muralha chamada o muro, que era realmente muito forte. Geralmente era a muralha mais segura. E tinha o antemuro, que era uma muralha que não exigia tanta segurança e, às vezes, era até como usada assim, ela tinha partes vulneráveis como armadilhas. Cidades antigas, entre o muro e o antemuro, às vezes tinha meio quilômetro. Cidades antigas, cidades disputadas, às vezes tinha meio quilômetro, 500 metros entre o muro e o antemuro. Às vezes, dependendo da cidade, da área geográfica, às vezes o antemuro era coisa bem próxima. Na Babilônia, o antemuro da Babilônia era muito próximo, cerca de 200 metros do muro para o antemuro, e eles usavam o espaço entre muro e antemuro para fazer procissão com seus deuses. Mas o salmista diz: marcai bem os seus antemuros, marcai bem os palácios, anotem bem os seus palácios para vocês contarem, para que fique registrado para a seguinte geração. Deus sabia, o salmista não. Deus sabia que aqueles palácios iam cair, Deus sabia que aquelas muralhas iam cair, Deus sabia que tudo aquilo haveria de desaparecer com a força do inimigo, permissão de Deus e precipitação do seu povo. Então, era o salmista, no espírito profético, falando do futuro. E no versículo 14, último, o salmista ignora, mesmo sabendo que havia sido usado por Deus para falar de destruição, de ruína, ele diz: o nosso Deus, este Deus é o nosso guia até a morte. O nosso Deus é o nosso guia no tempo bom. O nosso Deus é o nosso guia no tempo ruim. O nosso Deus é o nosso guia na juventude. O nosso Deus é o nosso guia na velhice. O nosso Deus é o nosso guia nas atividades, nos comércios. O nosso Deus é o nosso guia nas atividades
comuns. O nosso Deus deve ser o nosso guia no casamento, nos negócios, na formação. O nosso Deus é o nosso guia, porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Não faz diferença o tipo de morte, o tipo de provação e quando isso venha a acontecer. Meus queridos irmãos, é maravilhoso acreditar, é maravilhoso saber que o nosso Deus não mudou, o seu povo muda, o nosso Senhor não. Os servos mudam, o Senhor não. Ele é o nosso guia e será o nosso guia até a morte. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe suas decisões, que você seja orientado, conduzido, guiado por Deus por toda a vida. E para nós, adoradores do Deus vivo, o melhor é depois. O apóstolo Paulo, num dos seus dias de sofrimento, ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? A vida física, meus amados irmãos, é uma morte presente. Eu costumo dizer, eu sou metido a filósofo sem saber, mas eu costumo dizer, nós começamos a morrer no dia que nascemos. Quando a criança nasce, ele tem um umbigo cortado para separá-lo da mãe. E ali morrem as primeiras células do corpo humano. Começamos a morrer no dia que nascemos. A nossa vida física é uma vida mortal. Agora, o nosso Senhor é o nosso guia aqui até a morte. E quando a gente vence com o Senhor, Ele é o nosso guia para sempre. Que Deus abençoe você, sua vida. Nunca deixe de louvar, engrandecer e exaltar o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele está conosco para todo sempre. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos e agradecemos pela vida. Obrigado, meu Senhor, pela vida abundante. Obrigado, meu Senhor, pelo sustento. Obrigado, meu Senhor, pela igreja, pelos irmãos, pelos amigos, pela família. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela tua grandeza, Senhor, nos dando graça e vigor, nos sustentando, meu Senhor, com a destra da tua justiça. Pai bendito, abençoa os meus irmãos, toma cada um em tuas santas mãos, livra, Senhor, a tua igreja, meu Senhor, guarda o teu rebanho. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém. Aleluia, Jesus.